Já podemos chamar o pastor Joaquim para poder participar. Ele é o especialista. Ele além de ser o especialista, ainda é meu amigo, entendeu? Então eu tenho essa honra de poder tê-lo, ele. Meu amado, quanto tempo! Nós somos amigos, mas lembrei de uma coisa que o camarada disse: nós somos amigos, mas parece que não. Porque faz 10 anos que nós não se falamos, mas nós não deixamos de sermos, embora não estejamos em comunhão. Me conta como que você está, homem. Estão me ouvindo, Pedro? Perfeitamente, alto, claro e cristalino. Que legal, que bom estar aqui com vocês no Pó de Glória. O meu querido amigo Pedro Alexandrino, o homem que me ensinou a comer o tambaqui delicioso do Amazonas. Não tem coisa melhor. Ele veio aqui para São Paulo, esteve aqui na minha casa, que honra recebê-lo aqui na minha casa, trouxe para mim o tambaqui. Puxa, que felicidade, que felicidade. É Que um legal. prazer estar com você, pastor Pedro, é um prazer estar aí com a sua equipe, o nosso querido irmão. Enfim, olha, me sinto muito honrado de estar com vocês aqui nesta noite, neste podcast. Poxa vida, muito obrigado aqui. Realmente aqui o Everton nos conectou novamente e aí nós estamos aqui. O Senhor Deus, ele é o Senhor das conexões, né? Deus nos conecta e nos traz realmente as coisas boas para que a gente possa reviver e viver. E que às vezes a gente abandona, ou a gente deixa de fazer. Mas é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade. Amizade realmente é algo que não acaba nunca. Consideração é algo que realmente não deve acabar jamais. E que é o vínculo do amor, né? Quando o Evangelho vai falar isso, ele nos deixa bem claro que o vínculo do amor, ele jamais acaba. Ele não tem nada que a gente possa deixar corroer esse vínculo do amor. E aqui tá Everton, e eu tenho outra pessoa aí atrás das câmeras, que é o pastor Alexandre, que é seu fã também. Vem descobrir que ele te segue há muito tempo aí já, entendeu? Tô empolgado aqui. E tá empolgado aqui, vai poder dar um abraço em você aí pessoalmente. É uma honra para nós, você, alguém tão dedicado há tantos anos aí defendendo essa fé, né? E nós não queremos ouvir outra coisa enquanto antes de você entrar nós estávamos aqui conversando com o Everton e realmente dizendo assim, hoje os pastores estão bêbado com a teologia da prosperidade, estão bêbado com as multidões, estão bêbado com com as pregações que só elogiam, que só fortalecem o seu ego, e não tem nenhuma palavra de confronto. E isso vai realmente levar à perdição. Então, hoje o tema do programa é o perigo das santas heresias para o Brasil, porque tem muita gente falando em Jesus, mas não está falando de Jesus. Então, quer dizer, nós só usamos o nome dele para nos tornar famoso, mas não utilizamos esse nome para nos trazer a salvação. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Everton e também pastor Pedro Alexandrino, olha, eu fico muito triste, né? Porque cada dia a gente está vendo mais essas coisas sendo propagadas, né? É um evangelho que, por sua vez, não traz mudança, não traz transformação. Ao mesmo tempo que você ouve os dados, olha, dentro de 30 anos, o Brasil vai ser uma nação evangélica. O Brasil é a maior nação católica do mundo. Então, se o Brasil é a maior nação católica do mundo, eu pergunto, por que o Brasil é esta nação? Então, se o Brasil fosse, de fato, uma nação cristã, porque, infelizmente, os grandes pesquisadores, sociólogos, antropólogos, né, eles dizem que o Brasil é um país cristão. E aí, se é um país cristão, tem que trazer alguma mudança na nação. Não é verdade. O Brasil é um país católico, o Brasil é um país espírita, o Brasil
é o país onde tem mais adventista do sétimo dia. Então, o Brasil é o país da corrupção, o Brasil é o país da imoralidade, o Brasil é o país da injustiça social, o Brasil é o país de tudo errado. Infelizmente, se você pegar, não é o nosso tema aqui hoje, né? Mas se tratando da religiosidade, nós temos aí as igrejas que mais crescem. O que eles estão pregando? O que o povo quer ouvir. Então, quem não quer ouvir, deixe de ser empregado para ser patrão. Quem não quer ouvir, venha para Jesus, tenha o melhor carro, tenha a melhor casa, coma do melhor, beba do melhor, se vista do melhor. Quem não quer ouvir isso? More no melhor lugar. Esse não é o evangelho da cruz, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é nós não amarmos este mundo, nem as coisas que há neste mundo. O evangelho de Cristo é nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então, infelizmente, a gente está vendo aí as igrejas que mais crescem, são as igrejas que estão pregando o que o povo quer ouvir. Quem não quer ouvir? Oi, lindo, linda. Quem não quer ouvir que você é lindo? Quem não quer ouvir esse evangelho? Então, isso massageia, né, o ego das pessoas. É o que esses pregadores estão fazendo aí, massageando o ego das pessoas. Então, essas igrejas que estão aí, secularizadas, mundanizadas, olha só, eu fico pensando, meu Deus, cadê aqueles crentes do passado? Onde está aquela igreja, né? Aonde? Eu fico pensando, meu Deus, puxa vida, a gente encontrava crente de verdade, pessoas evangelizando na rua, pessoas comprometidas com Deus, pessoas comprometidas com o próximo, mas agora não, agora o evangelho é um entretenimento. Então, se você tem bons pregadores, que são animadores de auditório, né, palhaço gospel, como nós temos aí, né, pessoas que só fazem o povo rir, o nosso povo não precisa rir, não. Nosso povo precisa chorar dos seus pecados, do seu afastamento de Deus, da sua injustiça social, da sua corrupção. Né? Mas isso aí tudo é normal hoje. E isso, infelizmente, se infiltra dentro das igrejas evangélicas, infelizmente. E, pastor, olha, além disso... Tem gente querendo voltar para o judaísmo dentro da igreja, pastor. Como é que pode? Nós fomos libertos disso já há 2000 anos atrás. Aí o camarada me traz elementos judaicos dizendo que aquilo vai me trazer bênçãos. Uma arca da aliança dentro da igreja, porque aquilo é espiritual. O kippah, bandeira para todo lado, como se aquilo transformasse um ambiente diferenciado, em que Deus agora, por causa dessas coisas, Deus está mais aqui do que no meu concorrente ali. Meu Deus, eu não sei como as pessoas aceitam isso, né? A judaização da igreja está avançando de uma maneira assustadora. Assustadora. E Paulo pregou sobre isso acerca dos Gálatas e falou, olha, se vocês voltarem para o judaísmo, esquece a coisa de Cristo, esquece a salvação, porque não vai acontecer. E está bem claro ele falando isso. Bem claro, o livro é lindo. O livro de Gálatas é uma pá de cal nos judaizantes. Né? Nós temos aí os adventistas do sétimo dia que querem misturar o evangelho com o judaísmo, com obras, com lei, né? Querem se justificar pela lei, a forma de comer, a forma disso, tomar Coca-Cola é pecado, mas o Senhor nos libertou, ele falou, olha, vocês são livres do pode e não pode, vocês são salvos porque o Salvador morreu no lugar de vocês. Ponto final. O resto é santificação. E a santificação é não fazer isso, aquilo e aquilo. Está lá listado em Gálatas também o que nós não devemos fazer. Pronto. Santificação não é um dia, não é um ritual. Santificação não é uma roupa, né? Devido a proporções, né? Que você consegue pecar por causa da roupa, mas não da forma como a gente ouvia anos atrás,
A roupa tem um desenho tal, essa roupa não é de Deus. A roupa da cor tal não é de Deus. Não, se não usar a calça até o dedo, não é homem de Deus. Esse legalismo, ele não pode voltar para a igreja. Mas deturparam essa parte e nós temos problemas com isso, né, pastor Joaquim? Para mudar a mente dessas pessoas é muito difícil. Eu tenho, assim... Eu enxergo a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma das mais perigosas para a verdadeira doutrina. Não que eles sejam maus, não que eles sejam nada disso. Mas o evangelho deles é muito parecido com a verdade. Só que ser parecido com a verdade não significa ser verdade. A verdade tem que ser pura, ela não pode ser diluída. Você acrescentar ideias ao evangelho, Jesus falou que é como um fermento, né? Você vai adicionando, daqui a pouco ele cresce e domina o evangelho, desaparece e fica só o fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? Era o mesmo utilizado por esse povo. Eles acrescentavam coisas à lei, né? Então a lei dizia, não faça isso. Ele fala, você não pode fazer isso, mas não é só isso. Você não pode fazer isso, aquilo também, porque isso tem a ver com o que a lei está dizendo. Por exemplo, o que é trabalhar no sábado? Os fariseus diziam, olha, se você andar mais do que 1 quilômetro, já é trabalhar no sábado. Aí o judeu ficava maluco, meu Deus. Né? Então era um fardo muito pesado para carregar. Então essas coisas nós temos que tomar muito cuidado, viu? Né, irmão Pedro, irmão Joaquim e aqueles que estão nos ouvindo também. Pode fazer a pergunta aí. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, os judeus eles estavam presentes em todo o Império Romano, principalmente nas cidades mais importantes. E aí muitos desses judeus se converteram ao cristianismo. E dentre os convertidos, né, a gente tinha lá aqueles que, por sua vez, queriam impor a lei mosaica sobre os cristãos gentios. Então, sim, esses são os chamados judaizantes. Assim como os fariseus e os saduceus perseguiram Jesus durante, eu diria, o período mencionado pelo Evangelho, né, os judaizantes pareciam estar aí sempre acompanhando os passos de Paulo, a fim de influenciar as igrejas por Paulo estabelecida. Então, essa questão entre o judaísmo e o cristianismo percorre aí o Novo Testamento. Então, os judaizantes eles estavam também na Galácia, né? E Paulo escreveu a carta dele justamente para combater essa judaização da igreja. Então, eles se tornaram uma forte ameaça aí contra a doutrina, eu diria, das igrejas cristãs. Então, aqueles judeus davam a entender que o evangelho estava incompleto e que para conseguir influenciar um maior número de pessoas, então, influenciar maior sobre as igrejas, eles procuravam o quê? Minar a autoridade de Paulo, e por isso atacavam a legitimidade do apóstolo dele, do apostolado dele, e como tinham feito lá em Corinto. Então, a gente observa essas práticas judaizantes presentes na igreja hoje, mas é só você ir lá para Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 10. Paulo combateu isso veementemente. Então, Paulo mostrou que aqueles irmãos que estavam com essas práticas judaicas, eles estavam voltando para cerimônias da lei. Eles estavam caindo da graça, como isso. Paulo vai dizer. Paulo diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele vai dizer, vocês devem permanecer, pois firmes, não nos submeter ao jugo da escravidão. Aí a gente está vendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente está vendo muitas igrejas neopentecostais com uma verdadeira judaização, bandeira de Israel, timbre de Salomão, né, o hexagrama, a gente vê a estrela de Davi, a gente vê chofar, tocando chofar, dizendo que até tem que tocar o chofar para chamar a glória de Deus, tem que tocar o chofar para o demônio sair do indivíduo. Absurdo. E eu fui para Israel com uma turma de pastores, alguns trouxeram água do Rio Jordão, outros trouxeram lá, sabe, um monte de apetrechos, crendo que aquele lugar é santo. Não existe mais terra santa. Glória a Deus. Jesus disse, né? A mulher perguntou, onde é que a gente deve adorar? Em Jerusalém? Não, os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Não é neste monte,
não é nesta cidade, nem naquela cidade. Não tem cidade mais santa. Eu fico pensando, meu Deus do céu, você sabia que acontece em Jerusalém uma manifestação, né, uma parada do orgulho LGBT? Você sabia que tem um número de judeus que não creem em Deus dentro de Israel, dentro de Jerusalém? Você sabia, por exemplo, que a cabala é a prática comum dos judeus, que é o ocultismo judaico? Então, por favor, eu não estou sendo sionista aqui. Deus tem um compromisso com esse povo. Não negamos isso. Tem promessa. Tem. Agora, esse povo tem que se voltar para o Messias. Então, a igreja em que as pessoas não podem entrar no templo de sandália ou sapato são orientadas a tirar os calçados, porque senão, não, eles têm que pisar ali, que ali é Terra Santa. Aquele lugar é Terra Santa. Ai da igreja que colocar uma bandeira do Brasil. Não, tem que colocar a bandeira de Israel. Ora, espera aí. Eu te pergunto, uma igreja que está lá com a bandeira de Israel, um árabe vai entrar ali? Eu te pergunto, vai? Será que um árabe vai entrar naquela igreja? O chofar, que é tocado dentro dessas igrejas aí, agora teve a Páscoa, né? Está promovendo o quê? Eles, infelizmente, nessas festas, com a promessa de uma nova unção sobre a vida de quem participa aí dessas tais celebrações. Então, há denominações aqui no Brasil onde os assentos foram retirados aí dos templos. E aí os crentes ficam de joelho em posição semelhante ao que os judeus usam na sinagoga. Então, o que a gente tem aí? Infelizmente, até a própria Valnice Milhomes mandou colocar no estatuto da igreja dela a guarda do sábado. Meu Deus, onde nós vamos parar com essa judaização da igreja? Não podemos nos esquecer que Cristo nos libertou da lei. Outrora, nós estávamos debaixo da lei. Hoje estamos debaixo da graça. Entender que judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Infelizmente, eles não estão compreendendo isso. Então, há muitos outros argumentos, muitas outras práticas que eles estão adotando aí, que são práticas judaizantes, ao ponto de, por exemplo, o movimento de Sião, lá de Belo Horizonte, o Marcelo lá, ele chega ao ponto de negar a Trindade, negam a personalidade do Espírito Santo, negam a divindade do Espírito Santo, vão para a heresia. Heresia. De perdição, heresia de perdição. Isso, mas a gente não vai generalizar que todos os movimentos chamados aí de judeus messiânicos, né, são heréticos, não. Mas essas igrejas que estão buscando a judaização estão apostatando da fé. Esses aí estão apostatando da fé. Eu conheço algumas igrejas messiânicas que os caras eram judeus mesmo, de nacionalidade judaica. Eles se converteram, continuam sendo judeus, só que agora, convertidos ao cristianismo, entenderam que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou, que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, creem na Trindade. Então, diferentemente desses outros grupos aí que estão condenando a doutrina da Trindade, dizendo que é pagã, dizendo que Constantino estabeleceu essa doutrina, estão usando aí o quipá, né? Uma indumentária judaica, que não tem nada a ver. Então, o quipá simboliza o quê? Que alguém está acima de você. É isso que significa o quipá. Mas eu te pergunto, nós temos que usar um quipá para dizer que Deus está acima de nós? Não é de maneira nenhuma. Só obedecê-lo, né? Só obedecê-lo já é o suficiente. Pastor, tem, falando em Trindade, tem um grupo evangélico muito famoso que não crê na Trindade, que é o grupo Voz da Verdade. Eu já falei para minha esposa, aqui em casa não toca mais. Aqui não vai tocar. Mas ela, poxa, então eu falei, não, eu não vou financiar esses caras agora. Se eles ficassem na igreja deles, caladinho, com a crença deles, tudo bem, e é só eles ir pro inferno. Agora, eles saem das igrejas, agora estão difundindo a ideia, aí já é complicado.
né? Eles estão pregando isso em outros lugares. Eu não vou financiar isso. Eles não acreditam que Jesus é Deus, né? Eles estão pregando isso dentro das nossas igrejas, dentro da Assembleia de Deus, dentro de outras igrejas. E, infelizmente, né, nós somos coniventes, nós somos relativistas. Não, olha, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos divide. Olha, Jesus falou do amor, que a gente tem que ter amor. O fundamental a gente não mexe, pastor. É como a cláusula pétrea da Constituição. Isso, verdade. Não mexe. Não mexe. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Ponto final. Isso daí é um assunto que foi finalizado com os pais da igreja. Essas dúvidas já surgiram nos primeiros séculos, né? Ah, Jesus é Deus, Jesus não é? Maria foi virgem eternamente? Maria foi assunta aos céus? Então essas coisas já foram vencidas. Acabou. Mas estão trazendo novamente, inclusive o arianismo, o pelagianismo, estão voltando para a igreja. E isso é um sinal. É um sinal de que Jesus está voltando. É um sinal claro. É um sinal claro. E nós temos que estar alertas e continuar pregando. Não interessa quem gosta, quem não gosta, se o líder é fulano, se o líder é ciclano. A gente não tem compromisso com o homem. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. E ponto final. O Everton, quando a gente voltava ao passado, 30 anos atrás, né? Eu ficava pensando, poxa vida, o que aconteceu? Deus mudou? Deus não muda. O evangelho mudou? O evangelho não muda, mas os evangélicos mudaram e mudaram muito. Aí, por exemplo, nessa questão da verdade, né? A gente viu aí agora, com a morte do Papa Francisco, um número grande de líderes religiosos, né, apoiando aí, dizendo que o Papa é um santo homem, é um cristão, dizendo que o Papa, inclusive, sendo chamado de sua santidade por líderes evangélicos. Não pode. Sua santidade. Não tem cabimento isso. E no passado, é interessante, porque os reformadores, se você pegar Martinho Lutero, por exemplo, combateu veementemente, chamou o Papa de anticristo. Então, eu pergunto, hoje, por exemplo, estamos aí, o Papa é americano agora, né? Então, o decreto dominical, segundo os adventistas, vai acontecer, e agora mais do que nunca com esse Papa americano, mas se esse Papa, eu ainda não conheço, ainda não tive tempo de fazer uma pesquisa profunda sobre ele, mas se ele for um Papa ecumênico, sendo americano, ele vai ganhar muito mais credibilidade no meio evangélico. É verdade. Certeza. O meu filho disse que, como não tive tempo ainda também de verificar, mas o meu filho disse que todas as acusações dele sumiram. Ele está realmente ali limpo, né? Os homens limparam todas as acusações, que ele tem acusação lá de pedofilia, aquele negócio todo, mas agora você pode procurar que não vai mais encontrar. Entendeu? Já não está mais à disposição. O que tinha, o que não tem mais. Agora ele está limpo. Tem uma ficha novinha lá, entendeu? Com todas as situações. Isso só acontece quando nós aceitamos Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Ele é o único que nos limpa de todo pecado, né? Mas limparam lá, tiraram todas as informações negativas dele e estão chamando agora de sua santidade. Descondenaram, está totalmente descondenado. Pastor Pedro, tem um provérbio popular que Roma sempre eterna. O que quer dizer isso? Roma não muda e não vai mudar. Não é porque o Papa é americano que vai mudar, não vai mudar. Não vai mudar. Essa é a grande verdade. Mudou foi a nossa mensagem, hein, pastor? Porque antigamente, há 20 anos atrás, se pregava muito contra a idolatria, né? E agora não vai falar sobre isso porque tu vai ofender fulano. Não fala sobre aquilo porque isso daí é ofensivo. A maioria da população é de lá, meu irmão. Everton, você é da minha linha. Toma cuidado porque você vai, por esse podcast, sofrer um processo. E vai envolver o pastor Pedro. É bom que vai ser dividido por parte aqui. Consiga.
Então, hoje... Não, o contexto que nós vivemos hoje, você tem que medir suas palavras, né? Sim, é verdade. E o pessoal, porque eu sou muito direto, muito objetivo, o pastor Pedro me conhece, sabe muito bem disso. Então, hoje, o pessoal até diz para mim, Joaquim, fala diferente, não fala desse jeito. Olha, eu já recebi inúmeras ameaças, processos, já, infelizmente, deixei de receber apoio de muita gente, porque o meu compromisso sempre foi com a verdade. A verdade não muda, não vai mudar, a verdade é absoluta, ela não é relativa. Jesus é o único caminho que pode dar a salvação. Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos. Então, eu vou continuar defendendo isso. Pau é pau, pedra é pedra. Então, por exemplo, vamos lá, agora mesmo o pastor César Cavalcante fez um debate lá, um ex-travesti que se converteu, muito boa a posição dele, e o cara que é travesti, que dirige uma igreja cristã gay. Existe isso? Gay cristão? Pelo amor de Deus. Não existe, hein, pessoal? De mas a crise é tão grande, Everton, nessa questão da masculinidade, que tem aí a marchonaria, tem agora os legionários que estão ensinando os homens a serem homens, E o cidadão fica pisando na costa deles para eles aprenderem a ser homem. Eu falei, rapaz, a minha mãe com uma sandália fez melhor, meu irmão. Você paga 80 mil reais. Nossa, velho. A minha mãe com um cinturão, ela me ensinou a ser homem, rapaz. Não precisou ninguém pisar nas minhas costas. Então, Everton, mas hoje não. Hoje você tem que pagar R$2.000. R$2.000 para aprender a ser homem. É mole, pastor. Olha uma coisa dessa. Eu estive agora numa missão com o Legendário, mas foi tão corrido que eu não tive tempo de realmente falar com ele. Ele disse, não, eu sou Legendário e tal, rapaz, mas eu não entrei em detalhe a respeito disso, entendeu? Mas eu tinha vontade realmente de perguntar exatamente isso. Mas tu aprendeu a ser homem agora? Tu é homem porque tu é legendário? Isso é alguma coisa ensinável? Como é que é ser homem desse jeito aí? E outra, pastor, sempre tem que pagar, né, rapaz? Sempre tem que pagar. Nunca tem um ensinamento de graça, hein? Como Jesus Como fez. Jesus e os apóstolos, né? É impressionante isso. Aí outra, tem outra coisa, pastor, já tocando nesse assunto. Me diga uma coisa, existem apóstolos hoje? Óbvio que não. Tá, pastor. Glória a Deus. Óbvio que não. Óbvio que não. No sentido da palavra, no missionário... podemos afirmar que existem apóstolos hoje. Quem são os apóstolos? Está aí do teu lado, um verdadeiro apóstolo. Esse homem que pega o barquinho dele, vai lá para os ribeirinhos pregar a palavra de Deus. De graça. Então, este é o verdadeiro apóstolo. Este é o verdadeiro apóstolo. Agora, vê se ele está com anelzão de ouro escrito apóstolo. Não, vê se tem um cara só para abrir a porta do carro dele. Tá de brincadeira. E as pessoas caem nisso, mano. Está nos ribeirinhos de lancha, de iate, de helicóptero, de jato. Hotel 5 estrelas. Isso é ser um apóstolo? Pastor, mas eu acredito que o pastor Alexandre, eu acredito que existe apóstolo quando ele é casado com uma apostila. Mas veja bem, eu digo assim que eu sempre quero ser aquele evangelista que está lá no cego de Jericó. O cego de Jericó, eu quero ser aquele personagem. Quem foi o evangelista que falou para aquele cego o que estava acontecendo? E quem que disse para ele o que Jesus ia passando lá? E quem era o que estava acontecendo? Então eu acredito que hoje nós devemos ser esse evangelista, essa pessoa que não aparece, mas que diz a verdade e que revela aquilo que é necessário e que faz mudar a vida das pessoas. Então eu creio dessa maneira, dessa forma. Esse é o verdadeiro evangelista. Esse é o verdadeiro apóstolo, que realmente ele nem tem nome, ele nem aparece. O que importa é que eu diminua e que ele cresça. É isso?
Glória a Deus, é isso mesmo. Louva a Deus, pastor Pedro Alexandrino, louva a Deus por sua vida, porque eu sei que o senhor tem um compromisso com o reino de Deus. O senhor não mede esforços, o senhor investe todos os seus recursos em prol do reino de Deus, e o senhor não quer a glória para si, o senhor quer a glória para Deus. E isso é o correto. Nós temos que viver uma vida piedosa. Nós não podemos viver uma vida nababesca. E claro que você é um empresário, você tem a sua empresa, e você, claro, vai desfrutar. Agora, por favor, não se esqueça da obra missionária, não se esqueça dos necessitados, não se esqueça dos missionários que estão padecendo aí necessidades. Não se esqueça que, acima de tudo, a gente tem que socorrer o órfão, a viúva, o abandonado, o refugiado. Então, temos que nos preocupar com essas pessoas também, né? Repartir aquilo que Deus tem nos dado com os mais necessitados, né? Pastor, eu não aceito que a sociedade olhe, por exemplo, para o espiritismo e diga que eles são o espelho da caridade. Eu não aceito isso. Porque quem inaugurou a caridade no mundo foi Jesus. Foi a igreja. Hospitais, orfanatos, auxílio a viúvas, a idosos que não tinham como sustentar. Foi a igreja. Agora, nós não temos cumprido nosso papel com relação a isso. A glória saiu de Cristo e foi para uma religião, né? Então, eu penso que... Tem gente que me critica às vezes, né? Fala, rapaz, tu paga para qualquer um aí, um almoço. Outro dia me falaram assim, rapaz, mas aí o cara tá nessa vida porque quer. Eu falei, não, meu irmão, Jesus me ensinou a ser assim. A glória é dele, não é pra gente. Entendeu? Quando a gente faz uma boa obra, não é pra nós. A gente tem que automaticamente virar o letreiro para Jesus. A luz é para ele. Por que tu faz isso? Porque Jesus me ensinou. Porque ele é assim. Porque ele fez isso quando estava aqui na Terra. E glória a ele. E o evangelho é isso. Então tem gente que... As pessoas, infelizmente, pastor, elas olham para um crente e falam, rapaz, você não se parece com Jesus não, hein? Porque Jesus era caridoso, Jesus era amoroso, Jesus ajudava os pobres, Jesus ajudava as viúvas. E você não ajuda ninguém. Eu tenho medo de ouvir isso um dia, sabe? E falar assim, não... Essa glória da caridade, a glória da ajuda, do auxílio, é de Cristo. Não é de uma igreja, não é de uma seita, como eu acabei de citar. Essa glória é de Cristo. Agora, quem tem que apresentar esse Cristo é a igreja. É obrigação da igreja. Infelizmente, nós deixamos um pouco isso de lado nos últimos anos aí. Outra coisa é, Jesus, ele não passava pano para ninguém. É verdade. Ele chamava os religiosos da época, ele amava aquelas pessoas? Claro que amava, mas ele dizia, raça de víboras, sepulcros caiados, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus disse para eles assim, vocês são hipócritas. Aí nós, não, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é lindo. Jesus é bem intencionado. Jesus nos ensinou o amor. O que vale é a boa intenção do coração daquela pessoa, não importa o que ele creia. Então, doutrina divide o corpo de Cristo, o que nos une é o amor, e em nome do amor estão sacrificando a verdade, infelizmente. É verdade. Então, pastor, o que acontece? A culpa, vamos dizer assim, um dia eu acredito que os homens se reuniram, né? E nesse evangelismo mundial, dividiram e deturparam o evangelho. Em vez de trazer o evangelho completo, separaram. Não, eu vou tratar só da alma, só santidade. O outro vou dizer, não, nós vamos tratar do social, do corpo, e o outro, né? O outro das boas obras, e outro eu vou tratar da emoção das pessoas. Então pegou a pessoa e dividiu em três. E o resultado é esse que nós vemos. Um evangelho que só trata da santificação, sem cuidar do corpo, não tem o social. E o outro que trata só das emoções psicológicas. Então, por isso que nós temos, então, agora os coaches, né?
E aonde está a verdade? Quer dizer, a grande dificuldade nossa hoje é exatamente essa: falar da verdade da salvação, falar daquilo que é necessário. Eu acredito que essas três coisas, elas são fundamentais e inseparáveis, como Jesus tratou de todos esses três sem separação. Eu não posso separar essas três coisas, senão o resultado é o que nós estamos vivendo. É um resultado de corrupto, um resultado de pessoas rasas, um resultado de pessoas que não se pode tratar um assunto sério com ele, porque ele acaba, de vidro, ele quebra, entendeu? E se quebra, ele vai embora. É mimizento. É mimi. Então tem muito mimizento. Essa que é a grande verdade. Você traz realmente essa situação. E quanto a essa situação, esclarece pra gente esse evangelho que é tripartidado, é tripartite, vamos dizer assim, separado. Isso não ajudou em nada e só prejudicou. Isso eu estou no raciocínio correto ou é errado? Pastor Pedro, a gente pode afirmar que a verdade da palavra de Deus nunca vai dividir a Igreja de Cristo. O que divide a Igreja de Cristo é a heresia. Eu sou professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias, prego em diversas igrejas cristãs, que estão unidas pela verdade. Mas quando surge a heresia, e você combate isso, então você é visto como um mau elemento, você é visto como alguém que está dividindo o corpo de Cristo. Você é visto como alguém que não está promovendo a unidade. Nós não podemos estar unidos em torno da mentira, em torno da heresia. Então, vejo um homem, por exemplo, como o reverendo Moon, que se colocava no lugar de Deus aqui na Terra. Ele reuniu, na cidade de Montevidéu, em 1998, 3.000 pastores. E os pastores estavam unidos em torno de quem? Do reverendo Moon, um anticristo, que diz que Cristo, ao vir à Terra, ele nasceu de uma relação de Maria com Zacarias, de que Eva manteve uma relação com a serpente, de que Jesus, por exemplo, teve seu corpo invadido por Satanás, falhou na sua missão, que ele não constituiu uma família perfeita. Como é que eu, pastor, vou me unir a um homem desse? Não faz sentido. Então, estão aí unidos aqueles que negam a Trindade, estão unidos aqueles que questionam a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a ressurreição de Jesus, que são doutrinas essenciais. Estão unidos aí aqueles que promovem que o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado, que promovem, por exemplo, que tem a Bíblia, mas tem também a profetisa Ellen White. Não, está errado. Então, pastor Pedro, nós devemos promover, como cristãos, a unidade da igreja. Mas essa unidade em torno da verdade. A verdade está contida não na minha revelação, não na sua revelação, mas na revelação da palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela não é de particular interpretação. Por que a gente tem esse monte de denominação? Por que a gente tem essas seitas? Porque simplesmente os camaradas estão interpretando a Bíblia por conta própria. O cara tem lá a sua interpretação da Bíblia que difere de todo mundo. Outro dia eu estava num culto e aí eu vi o camarada não pregou nada, correndo de um lado para outro, dizendo que tem um anjo aqui, tem um anjo ali. Ele não abriu a Bíblia, ele não pregou nada da Bíblia. Mas o povo saiu dizendo que o culto foi um culto abençoado. Oh, meu foi um culto abençoado. Sem palavras. Aí te pergunto, porque a gente sabe que tem um outro lado, e não vamos negar isso. Então, a igreja precisa do poder de Deus, do fervor do Espírito Santo. A igreja precisa. Agora, tudo isso sem entendimento, não. Receba aí, receba. Olha, só os espirituais que entendem estas coisas. Isto não é para qualquer teólogo. A teologia está errada, vem do inferno, é cemitério teológico, aí combatem. Porque a ignorância é um meio deles manipularem o povo. Trabalham nas emoções. E o povo, infelizmente, é facilmente
manipulável, infelizmente. Então, eu vejo com preocupação e nosso propósito é, de fato, combater isso, para que o povo abra os olhos, para que o povo não se perca, para que o povo não seja enganado por esses falsos profetas. Então, a gente tem lá Pedro dizendo, na sua segunda carta, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. E Pedro diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Pastor, aqui em Manaus, deixa eu lhe contar uma dessas. Temos um apóstolo aqui, entre aspas, que disse que a mãe dele tem um útero apostólico. Já ouviu falar nessa? E outra, vou lhe falar, a igreja está lotada. E era um pastor batista. Essa igreja está lotada. E volta e meia, ele tem que inventar alguma coisa para prender o pessoal ali, entendeu? Aí vai aumentando de nível, eu não sei onde vai acabar. Mas a última que eu ouvi é essa aí daí, que a mãe dele tem um útero apostólico. Era pastor, foi para apóstolo, pai apóstolo, patriarca... Meu Deus do céu. Daqui a pouco ele quer ouvir. O homem é semideus, né? A heresia, pastor... É engraçado que eu ia falar isso para você ainda há pouco. Nós também temos outro problema, pastor Joaquim. O crente, ele pensa que pecado é só adultério, mentira, roubar, ser ladrão. Mas a heresia é uma obra da carne que também vai levar para o inferno. Muita gente. Tá lá em Gálatas. Então, é o mesmo pecado, é a mesma gravidade. Você ser um herege e praticar heresia, ser um mentiroso e um adúltero. É a mesma, para Deus é a mesma gravidade. As igrejas não falam sobre isso. Por que omitem essa parte? Por que não lê o livro inteiro? Por que não lê a passagem inteira? Né? Quer dizer que heresia não é mais pecado? É pecado. Heresia é pecado. A pessoa surge na tua igreja heresia. Se o seu pastor for uma pessoa firme, vai chamar ele, vai disciplinar ele, vai advertir ele. Se ele se arrepender, beleza. Se ele não se arrepender, então ele vai ser expulso da igreja. Sendo expulso da igreja, o que ele vai fazer? Abrir uma outra igreja ali do lado. Ele abre a outra igreja, daqui a pouco está assim de gente daquela igreja lá que ele saiu, como um herege. Então o povo não está preocupado com a verdade. Falou dos coachings. Basta o camarada saber manipular o povo. Basta o cara chegar lá e dizer, lindo, linda. Né? Então, o cara trabalhou isso, as emoções do povo, ele vai ter discípulos a 3x2 aí. É verdade. Então, é isso que nós precisamos realmente acordar, né? A gente está dormindo o sonho, está com os olhos fechados. E isso, o Everton, antes de você entrar, lhe disse que isso é um sinal do final do tempo, que não haveria mais palavra. E aí eu venho compreender que não existir mais a palavra do Senhor é exatamente o que está acontecendo. Que hoje muitas pessoas já têm dúvida, não sabem mais qual é a verdade, qual é a palavra verdadeira, qual que é... Porque a Bíblia mesmo tem N Bíblias e elas, como perdeu-se, quebrou como é? A Igreja Católica, ela que podia interpretar a Bíblia, traduzir ela. Mudou as traduções. Mudou as traduções agora, né? Porque eles perderam lá a patente, né? E aí quebrou a patente. No outro dia o pessoal estava lá atento e conseguiu. Agora você pode fazer a Bíblia. Antes só podia comentar, não podia traduzir ela, né? Não podia mudar. Agora já muda, né? Agora já pode mudar devido a essa situação da quebra da patente dos 70 anos. E aí eu digo que isso é o cumprimento da palavra, que não haveria mais palavra. Pastor Pedro, isso para mim
É o primeiro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso 3 a 5, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o quê? Coceira nos ouvidos, amontoarão para si, né? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, esses pregadores aí estão falando que o povo quer ouvir, isso agrada a todos. Então, você acha que eles estão preocupados com a verdade? Não estão preocupados com a verdade. Infelizmente, né? E eles estão aí massageando o ego das pessoas, as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão dando seu dinheiro, porque muitas igrejas hoje é uma verdadeira loteria da fé, né? É loteria da fé, ou tudo ou nada, como disse o bispo aí, né? Ou tudo ou nada, ou dá ou desce. Não. Ainda temos aí, pastor Joaquim, agora, os desigrejados, que é outra heresia, né? Que são pessoas decepcionadas com a igreja, com o sistema religioso, não com a igreja. Decepcionadas com o sistema religioso, corrigindo, e que acham agora que eles têm pastores TikToks. Então, eu fico em casa, eu ouço a mensagem do pastor, eu sou da igreja. Os pastores youtubers, né? Que é um problema a ser tratado também pela liderança da igreja convencional, porque o cidadão... Agora com o metaverso vai piorar, pastor. Porque com o metaverso, você se reúne digitalmente, inteligência artificial, com outras pessoas em vários lugares, né? E onde fica a comunhão com o irmão? Como é que eu vou sustentar o meu irmão? Se Paulo disse claramente, carregai-vos uns aos outros, como é que eu vou carregar o meu irmão de casa? Como é que eu vou saber os problemas dele para orar por ele? A ideia de Jesus tendo a igreja como corpo é perfeita. Porque, olha só, a sua unha, você acha que não sente falta dela, né? Mas arranca uma unha para te ver. O que é mais importante, a unha ou o coração? Aí você vai dizer o coração. Mas a unha tem a mesma importância, né? Agora me diga uma coisa, pastor. Se você arrancar um dedo e deixar ele do lado do seu corpo, o que é que vai acontecer com ele? Apodrecer. Ele vai apodrecer. Um membro que não está no corpo de Cristo, ele apodrece. Então, quem fez essa analogia foi Jesus. Esse dedo que você arrancou e botou do lado, ele não recebe mais sangue, ele não recebe mais nutriente. Olha só que analogia perfeita. Então, essa é a igreja. Você tem que estar conectado na igreja. Você tem que servir, você tem que ter uma função como a sua unha tem, né? A gente acha que a unha não tem, mas tem uma função super importante. Parece pequeno, mas ele é importante. Arranca o seu dedo midinho para você ver o que acontece. Com certeza. Desequilibrado. Aí você diz assim, mas o olho é mais importante. Arranque o dedo mindinho para você ver se sua vida não vai ficar pior, né? Então, todo membro da igreja é importante. São funções diferentes, né? Mas nós temos que ter alguma atividade, alguma a função na igreja para edificação do corpo e para que seja útil no corpo. E isso não consegue se fazer de casa. Não tem como um desigrejado dizer que ele faz parte da igreja de Cristo. Para os nossos ouvintes pensarem sobre isso. Eu quero o desigrejado fazendo missões. Eu quero ver o desigrejado sendo discipulado. Eu quero ver o desigrejado sendo disciplinado. Eu quero ver o desigrejado participando da ceia. Como? Como? Né? Não tem como. Não tem como. Agora, há uma influência muito forte do diabo por trás de tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas Sim. As pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta que Satanás, por exemplo, está trabalhando com tudo para tirar, por exemplo, o papel do pai, o papel do marido, o papel do pastor, o papel da igreja. A mulher. Então, o papel da mulher. Então, constantemente. É verdade. E começou com o feminismo. Aí o feminismo ganhou força até dentro da igreja. E o que aconteceu? Agora vem tirando o papel do homem. Né? Então, essa questão é relativa, né? O que é um homem? Aí tem que pagar 2.000 para aprender, né, pastor? Agora... Mas graças a Deus a gente está aqui falando para muita gente vai assistir esse podcast
vai refletir, vai pensar. Aliás, Deus te deu um negócio chamado mente, não para aposentar. Quando você se converte, a mente não é para jogar na lata do lixo, não. É para você usá-la para a glória de Deus. Não é também para você se achar o máximo, não. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que tudo que a gente fizer tem que fazer para a glória de Deus. Nós vamos ali para o senhor tomar um copinho d'água ali, o senhor vai tomar um cafezinho ali rapidinho, e eu vou te fazer uma pergunta que você vai retornar com ela. Nós levantamos diversos problemas, mas já sabemos que isso está existindo, já sabemos que temos os problemas. Agora, o que fazer para entrar com a solução? Qual é a solução para esses problemas? Mas você vai responder quando você retornar. Qual é o seu planejamento para solucionar as dificuldades que hoje a igreja tem? Tá bom? Então o senhor vai lá e enquanto isso eu vou ficar aqui com o Everton, batendo um papo enquanto você vai tomar essa água lá, tá bom? Tá bom, um abraço. Até mais ver. Já. Então, cara, pode sair. Então, Everton, ele vai responder, mas e você? Qual é o teu planejamento? O que você está providenciando para solucionar as dificuldades que você já detecta há muito tempo na igreja, nesse sistema religioso, nessas instituições, que eu não gosto muito de chamar de igreja, eu gosto de chamar de CNPJs. Os CNPJs, que são as instituições que dizem ser igrejas. Entendi. Conhecimento, pastor. O povo, ele se perde por falta de conhecimento, né? Então a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Por não conhecer a verdade, é que eles sofrem, né? Então como é que a gente resolve esse problema? Com a verdade. Então, se a maioria não quer falar sobre isso, existe um pequeno povo que vai falar sobre isso, que somos nós. Que vamos ser chamados, vamos ser taxados de briguento, de como ele falou, divisor de igreja. Vão dizer que a gente quer aparecer. Vão dizer que a gente quer ganhar dinheiro, né? Por exemplo, eu estou trazendo para Manaus o pastor Joaquim Andrade, não conseguiu uma igreja ainda, já oferecemos para várias. Mas como o assunto não é popular, não é um assunto que enche igreja, eles não querem, né? Ainda não conseguimos, mas se Deus quiser, após o podcast, a gente já vai ter alguma resposta. Já vai acontecer. Então, é isso, olha só. A gente precisa... Existe algum pastor aí que não está vendado, os seus olhos não estão vendados, e que você quer realmente falar a verdade? Oferece um lugar para que a gente possa realizar esse seminário, para que a verdade possa ser falada, a verdade possa ser divulgada para aqueles poucos que querem, para que esse evangelho não se perca. É nossa responsabilidade não nos perder dentro desse emaranhado de elogios e de elevação do ser humano, como o homem sendo o centro. Jesus deixou de ser o centro e o homem passa a ser o centro. É verdade. De todo dos louvores, nos louvores, como em pode, todas as pastor? Situações. Como pode? E se canta em todos os lugares, como desde que tenha normal. uma melodia que seja chiclete. Rapaz, o louvor é meu para Deus, é igreja para Deus. A gente está cantando louvor pro meu irmão, cantando louvor para mim. Eu não sou raro como o ouro puro de Ofir, pastor. Eu sou um pecador depravado. Meu coração é mau. Se eu der brecha, se eu começar a alimentar os desejos da minha mente e do meu coração, daqui a pouco eu estou desfalando tudo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque eu sou caído. Eu sou um ser caído como Adão. A minha alma está presa em Cristo. Eu sou escravo de Jesus, né? Mas eu tenho que me cuidar para que a soberba não entre no meu coração, né?
para que eu não seja exaltado. Como é que eu vou cantar um louvor dentro de uma igreja exaltando o homem? Isso não existe, cara. Isso não é certo, isso não é correto. Quer aprender a fazer um louvor, ou a analisar um louvor? Leia o livro de Salmos, que você vai ver o que é adoração. Ele está acima de dos montes, ele conhece tudo, ele conhece o profundo, o escondido. Olha só a beleza da adoração de Davi. É aquele homem que conseguia tocar o coração de Deus, né? Daí o termo homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele adorava, ele reconhecia a majestade de Deus, não a dele. Deus falou para ele que ele ia ser rei. Ele poderia ter pensado assim, bom, agora a minha vida vai ser tranquila. Não, Deus mandou ele para o deserto. E lá ele adorou a Deus. Né? Ele não quis ser exaltado. Ele falou, não, vou exaltar a Deus, eu estou debaixo de uma promessa, mas eu vou glorificar o Senhor aqui desse deserto. Então, essas coisas que nós temos que mudar com urgência. Né? A nossa vida ela não vai ser sempre positiva. Como a confissão positiva do Kenneth Hagin introduziu na igreja dos últimos dias. Vou falar para os nossos ouvintes pesquisar esse nome, Kenneth Hagin, tá? Eu não vou saber aqui como escrever, mas bote no YouTube que ele vai aparecer rapidinho. Esse homem introduziu a confissão positiva na igreja e a teologia da prosperidade. Ele dizia nos seus livros, nos seus ensinamentos, que nós somos pequenos deuses. O que a gente fala se materializa. Daí vem você ficar falando coisas positivas aleatoriamente, né? Repita isso 1000 vezes que isso vai acontecer. Isso é uma heresia de Kenneth Hagin. Jesus falou, né, na sua oração, que seja feita a tua vontade, meu Pai. A carta de Tiago diz, vocês têm que pedir, coloquem diante de Deus tudo o que vocês querem, mas no final, vocês digam, se Deus permitir, nós faremos. Então tem coisas que eu vou pedir que Deus não vai me dar, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Só que essa doutrina diz, não, que tudo que você quiser, em nome de Jesus, você vai ter. Mentira, isso é mentira do diabo. Isso é invenção humana para confundir a glória de Cristo. Né? Então quer dizer que se Deus não me der o que eu quero, eu não adoro mais Ele. Se Deus não satisfazer meu coração, Ele não é digno de adoração. Não. Eu tenho uma doença, pastor, no meu fígado, que eu já oro desde quando eu descobri, com 13 anos de idade, eu oro para Deus acabar com ela. Deus não acabou. Ele está dizendo para mim, me adore com esse fígado ruim mesmo. E eu adoro Ele com o fígado ruim. Eu já entendi que Ele não quer me curar. Amém. Glória a Deus. Eu vou para a eternidade com esse fígado mesmo. Glória a Deus. Jesus falou, arranca teu olho, é melhor tu entrar na eternidade sem um olho do que tu não vir para cá. Então, essa é uma realidade. Então, a solução realmente é a palavra. Mas como as pessoas não querem nada, não querem buscar, não querem minerar, eles querem o ouro, apenas as frases as frases que dão like, as frases que são positivas para elevar o ser humano. Então, ele dificilmente vai em busca da verdade, porque os processos, eles são doloridos. Então, você vai alcançar, mas você vai passar por um processo. Há um processo. Então, todo trabalho, ele vai ter esse processo. Então, nós precisamos realmente passar pelo processo. Então, e ninguém quer mais passar pelo processo. Eu quero, e vou bater na parede, eu vou bater ali, eu vou espernear e eu vou colocar Deus na parede para Ele me dar, porque eu sou filho, porque isso aqui, aquilo... Sou herdeiro. Eu sou herdeiro, então por isso eu tenho direito a essas situações. Então, é necessário que verdadeiramente nós possamos sair dessa posição e vir para a posição de adoradores. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma como críticos. Não somos críticos de maneira nenhuma, somos adoradores. Agora, vamos alertar e chamar pela verdade, buscar a verdade. E fora isso, não adianta, porque não tem salvação fora dele. É verdade. Não é isso mesmo? E aí, pastor, já está pronto para o pastor Joaquim? Vamos falar pouco do evento, então? Bora, vamos falar do evento enquanto o pastor tá tomando a água dele.
Tá, então tá programado para o dia 13, 14 e 15 de junho, mês que vem, a vinda do pastor Joaquim Andrade para Manaus, para ministrar sobre seitas, heresias e problemas atuais da igreja, como a teologia da prosperidade e a confissão positiva, né? E até mesmo sobre os movimentos judaizantes. Então, a ideia é que ele fale um pouco, comece na sexta, à noite, sábado de manhã e à noite, e no domingo a gente vai adorar a Deus, né? No local onde for disponibilizado para a gente. É importante ressaltar, pessoal, que é um evento gratuito. Então, todas as despesas referentes a passagem, diária, essas coisas, já está tudo ok. Ninguém vai pagar nada. O que nós queremos é só difundir a verdade. Você não vai pagar, não vai ter custo, é só você se interessar e estar lá no dia, chamar outros irmãos, chamar jovens que tenham interesse pelo assunto, chamar pessoas que têm dúvidas, né, acerca desse assunto, porque nós vamos fazer alguma coisa. A gente não pode, como servo de Deus, ver essa deturpação e não fazer nada. É nosso dever. Não tem glória nenhuma, isso não tem, né, ninguém quer aparecer. A gente só quer falar, olha, existe um contraponto. Estão falando uma coisa, mas a gente tem outra ideia acerca dessa coisa. E nós vamos mostrar na palavra de Deus que essa ideia é a verdade, né? Então a gente não quer discutir com ninguém, não quer brigar com ninguém. Só quer mostrar o ponto que nós entendemos claramente que é a verdade, que é o evangelho puro e simples, né? Outro dia eu estava na minha casa, pastor, na casa da minha mãe, né? Ainda bem que ela não assiste podcast. Aí ela chegou com uma arcazinha desse tamanho na casa dela. Aí eu falei, mamãe, que arca é essa, mãe? Não tem nada a ver com você. Ela falou. Eu falei, mãe, não acredito, mãe, que a senhora comprou isso, olha. Ela falou, não quero nem saber. Ela já, aquela senhora antiga, né? Eu falei, tá, mãe, só me diga uma coisa. Quanto foi, meu irmão? Quanto foi essa arca? Me diga. Porque, meu irmão, nunca é de graça. Essa história de você materializar sua fé nunca é grátis, né? A Bíblia diz que a fé não vê, a fé não se toca. Aí vem um líder e diz, não, você tem que materializar sua fé. Compre uma arca, compre um óleo, compre aqui um tijolo ungido, compre a vassoura ungida, porque a sua fé tem que se materializar. Isso é mentira. Aí ela ficou meio assim comigo, né? Eu falei, mãe, desfaça dessa arca, mano. Porque eu vou lhe falar uma coisa. Deus nos ouve através do nome de Jesus. É por isso que ele nos ouve, não é por causa de arca, não é por causa de ritual, não é por causa de nada, pastor. Amém. É por causa do nome de Jesus. Eu vou entrar aqui para substituir o pastor Pedro, que está um pouco gripado. Mas é como tu falou, na realidade, às vezes isso acontece com a nossa família. Eu vou contar aqui uma questão, né, que está me preocupando muito agora sobre umas heresias que têm acontecido nos últimos dias. Essa, porém, para mim, é uma das piores heresias que tem acontecido. É a hipergraça. Hipergraça. O que é essa hipergraça? Ela é abundante ao ponto de deixar o cara fazer o que ele quiser. Tá entendendo? Eles não querem que a pessoa se meta nele. Aí aborda não só o dízimo, porque a Bíblia diz... Se tu perguntar para mim assim, pastor, você só acredita no dízimo? Eu acredito quando você é tocado. O pastor Pedro, ele dizima. Como é que ele dizima? Ele dizima na vida de um monte de pessoas adictas, aonde ele vai lá, o que é fazer? O que é dízimo? Para que serve? Para que serve realmente? É para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Sim. É aquele que está necessitando realmente. Então, o que acontece? Na hipergraça está havendo um exagero da graça de Deus. Como se aí eles dizem, o Antigo Testamento não serve. Aí, engraçado, o Antigo Testamento não serve, mas o dízimo serve. O Antigo... e vendo por esse lado, não pode... a prosperidade de Abraão serve, né? Serve. A prosperidade de Deuteronômio 28... ele ia dominar, ser próspero. Deuteronômio 28 também serve. Eles citam. Aí eu não consigo entender. Se não vale, não usa. Se só é o Novo Testamento, é só o Novo Testamento. Sim. E na realidade a Bíblia vem dizendo, desde lá de dia, que ela faz sombra
Não é verdade? Para o Novo Testamento, que ele vem dizendo, mostrando lá que lá vem Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele morreu na cruz do Calvário. Mas isso, como tu estava falando, Everton, isso vem de muito tempo atrás. Eu me lembro... Nem da igreja primitiva. Já existe essas discussões. Judas fala sobre isso. O próprio Paulo, como ele mesmo resistiu na cara de Pedro, eles tinham discussões sobre isso. Eles tinham as brigas entre eles. Quando eu digo briga, que não era uma briga. Eu sempre falo, né? Quem é inteligente, ele discute ideia, ele não briga. Eu vejo os programas no YouTube aí. O próprio pastor Joaquim, eu sou fã dele, eu sou mesmo porque é um homem equilibrado, é um homem que eu até falo para quem está aí do outro lado, no nome de Jesus, venha participar, porque eu já sou o que eu vou participar. Já vou estar lá com vocês, no nome de Jesus. Vou falar com algum pastor amigo meu para ver se a gente arruma um lugar para ir, né? Ir para um auditório, alguma coisa. Vou falar com alguns amigos para ver se a gente consegue sair. Tá aí, o pastor tá voltando. Mas a hipergraça é muito perigosa. Porque ela diz assim, faça o que você quiser que Deus perdoa. Viva como você quiser. Voltou o pastor Joaquim, glória a Deus. O pastor Pedro está ali. Eu sei que ele agora ele é seu amigo e eu sou seu fã, tá? Que ele acabou de me caguetar aqui. Ele é seu amigo. Aleluia, já me tornei. Eu fico muito feliz de conhecer um homem de Deus. A gente está falando aqui, pastor Joaquim, sobre agora, que eu estou falando para ele, o que está me preocupando muito é a questão da hipergraça, que é um evangelho, aí eu vou falar assim, muito pesado, porque eles estão tirando todo o Antigo Testamento, eles aboliram o Antigo Testamento, porque eles falam, literalmente, não serve para nada, a gente só prega daqui para cá. Mas aí, como eu estava falando para o Everton, né? Que ele diz, mas pedir o dízimo eles sabem pedir, né? Pedir as ofertas do Antigo Testamento eles pedem. E existe eu não sei se você já ouviu falar desse evangelho, né? Da hipergraça. O que o senhor pode me falar daquilo que o senhor já conhece, ou já ouviu ou não ouviu? Já ouvi, claro que eu já ouvi. Na realidade, para mim, é um evangelho perigoso, né? Existem muitas controvérsias aí em cima da chamada hipergraça, né? Então, pode ser interpretada por muitos como sendo uma heresia, né? Por quê? Porque a controvérsia reside aí no fato de que alguns consideram que essa doutrina ela desvaloriza o arrependimento, a confissão de pecado, a santificação, né? Que pode levar a uma vida de pecado sem consequências. Então, eu diria que essa hipergraça, para alguns também interpretam dessa forma, que é uma doutrina que coloca essa centralidade de Cristo, da obra dele, afirmando que o evangelho é unicamente Cristo e a sua obra. E aí, claro que sofre críticas, né? Porque eu diria que enfraquece a importância da necessidade do arrependimento, da confissão dos pecados, da santificação, que são elementos cruciais aí, eu diria, na fé cristã. Então, essa ênfase na graça, né, como o principal meio de salvamento, de salvação, e a vida também de Cristo, de acordo com a vida trocada, ela acaba desvalorizando aí outros ensinamentos. Então, desvaloriza, como eu falei, a necessidade do arrependimento, a necessidade da confissão de pecados, de santificação. Transformação. A pessoa não se transforma, ela continua igual, do mesmo jeito. É uma nova mensagem da graça, né? Que negligencia, eu diria, aí, fundamentos do Evangelho. Então, não é uma defesa dos princípios cristãos centrais, como alguns querem interpretar. Ela é, ainda que seja interpretada de diferentes maneiras, né, por muitos, ela, claro, trabalha nessa questão da relação com Deus, da consumação da obra de Cristo, mas eu vejo, de fato, muitos problemas dentro dessa doutrina da hipergraça. Eu acho que cai na libertinagem, pastor. O que acontece? No final das contas, vira libertinagem. Na minha concepção, até porque eu tenho alguém dentro da minha família nessa onda, que é um pastor, o meu irmão pastor, e ele entrou nessa onda que, assim, o que ele me fala
é de cair os cabelos, tu tá entendendo assim? Porque o que acontece? Só para você ter ideia do que ele me fala, do que ele está aprendendo, eu ainda não consegui catar dele da onde ele está extraindo isso tudo, mas tem alguém que está ensinando ele. A fonte dele. Mas ele diz assim, não, mano, não existe mais demônio. Tu acredita? E eles interpretam que as palavras de Jesus, antes mesmo, né, da sua ressurreição, fazem parte da antiga aliança. Então não tem valor, não tem valor. E isso, de fato, já beira para heresia, né? Justamente. Começa a nova aliança depois da ressurreição. Não. A ideia é pior, que eles falam que é a partir da derrubada do templo 70 anos após. Nossa. Eles estão nesse nível. Eu diria que essa doutrina da hipergraça é um bom exemplo da mistura da verdade com o erro. Então, existe uma ênfase e até uma beleza, né, no poder da graça de Deus, da gente, de fato, enfatizar a graça de Deus. Muitos evangélicos não sabem o que é a graça de Deus. Realmente. Então, agora, por outro lado, alguns estão negando, negligenciando completamente o que Paulo chamou lá de todo o conselho de Deus. Então, a gente não tem que pregar apenas uma parte do evangelho. Nós temos que pregar todo o evangelho, como está lá em Atos 20, verso 2. Tá? Os cristãos foram perdoados? É verdade. Mas isso significa que eles nunca precisam confessar os seus pecados? Não é verdade. Está lá em Tiago 5,16. Portanto, confessai as vossas culpas uns aos outros. Né? Orai uns pelos outros para serem curados. Então, a súplica de um justo é muito eficaz. Então, se devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, por que não precisamos confessá-los a Deus? Já que todo pecado, em última análise, é contra Deus. Então, capítulo 1, verso 1, fala sobre pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esta é uma declaração de causa e segundo aí, ser o primeiro, ou seja, tem que confessar os pecados para ter o perdão dos pecados. E é a pura verdade. Como eu estava falando ainda agora aqui. Para mim, eu não posso anular o que foi falado desde Gênesis ao Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, e resumir naquilo que só que eu quero acreditar. É um todo. O Evangelho, para mim, ele é um todo. Mesmo sendo o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento vem trazendo uma questão, e a gente não pode negar, uma lei cultural de que, para Deus, a cultura de Deus é que ele é contra o pecado. A cultura, vamos colocar a cultura de Deus, que existe pecado. E esse pecado ele tem que ser combatido aqui na Terra por nós, através da palavra. Ele deixou Jesus, morreu para nos salvar. Né? Ele morreu para nos salvar, né? E é para isso que serve. Hoje, o interessante sobre tudo isso aqui, pastor, é que tudo é um cumprimento para o que está prestes a acontecer. Eu gosto muito também da escatologia. E a gente está vendo cada vez ficando. A gente vê aqui uma deturbação do evangelho, por exemplo. Eu estava até comentando aqui com o Everton sobre não quero muito comentar sobre ele, porque sobre o menino lá, do The King e The Power, o Miguel. Mas o que eu quero deixar, por incrível que pareça, não é culpa dele, é culpa dos pastores dele e de quem ele imitou, porque todo mundo está falando dele, mas ninguém está falando de onde ele imitou, que são os heréticos dos últimos dias, criando, afagando com o coração, com profecias, revelações. Né? E isso. Você não esqueceu que os pais também são culpados. Justamente. O Miguelzinho também não é cria só dos pastores e das denominações. O Miguelzinho também é cria dos seus pais, evangélicos, que não deixaram esse menino viver a sua infância normal. Né? O caso da Vitória, o caso do Miguel, o caso de um outro agora, está fazendo muito sucesso aí. Né? Então, a gente tem que entender que a criança
ela tem que ser criança, ela tem que viver a vida dela normal, né? Não Sim. é querer colocar aí o menino como sendo um menino prodígio e deixar de viver a infância dele, porque depois vão ter problemas lá na frente. Rapaz, eu passei por isso, porque minha pregação na igreja eu tinha 10 anos de idade. Que legal. Só legalismo, futebol, calça comprida, maquiagem. Rapaz, eu tenho vergonha alheia, mas graças a Deus que o Senhor me tirou. O Senhor falou, olha, fica aí. Foi o primeiro The King The Power de Manaus. Rapaz, o Senhor falou, Everton, vai jogar tua bola, vai estudar, depois eu vou tratar contigo. Para de falar besteira, velho. Eu vou chamar aqui o pastor Pedro, que ele fez uma pergunta aqui para você. Aqui. Na realidade, eu conheci o Everton agora, né? E o interessante é que a gente vê as crianças de hoje, né? O pastor Pedro agora fez um trabalho agora da On Fire, que ele foi para os Ribeirinhos, e ele me tocou, o pastor Pedro, na semana retrasada aqui, fazendo o programa, e junto com a pastora Lisandra, que o que me chamou a atenção foi a questão aonde o inimigo tem trabalhado, através tanto das seitas e através com as heresias, através das crianças, porque começa de lá, elas ficam fundamentadas lá. A gente está falando aqui do Everton, veio de criança, ele falou, eu era legalista, mas ele já tinha alguma coisa de onde ele aprendeu, que veio dos pais, veio da igreja, de onde ele frequentava, ou algo do tipo. Foi isso. Então, só a partir com o tempo, se a gente criar crianças no evangelho, claro que isso não é obrigação, por incrível que pareça, da igreja, porque tem pai que acha que é a igreja que tem que tomar conta, né? E aí tem essa questão. Mas se a gente, como o pastor Pedro saiu lá para levar o evangelho, e é muito lindo, que eu fui ano passado, eu não fui esse ano, e é a coisa mais linda é levar o evangelho para esse povo ribeirinho, onde não é conhecido o evangelho. E olha, a última vez que eu estive em Manaus, a penúltima, foi uma coisa muito interessante. Eu estava lá, fui junto com o pessoal do barco Luz para a Amazônia, da Sociedade Bíblica, juntamente com o pessoal da Universidade Federal aí, né, de Belém do Pará. Então, eu tenho uma amiga, a irmã Marli, que ela era secretária do reitor da Universidade Federal, numa parceria da Universidade Federal, juntamente com a Sociedade Bíblica, fomos lá fazer um trabalho social junto aos ribeirinhos, a comunidade do Maracujá. Não sei se alguém conhece essa comunidade. Então, fomos lá com psicólogo, dentista, médico, etc. Várias pessoas. E estávamos fazendo o trabalho ali. Sabe o que aconteceu depois? Uma senhora que veio lá num barquinho totalmente precário, que eu não sei como é que eles conseguem andar naqueles barquinhos, né? Eu fiquei admirado daquilo. E aí, essa senhora disse assim, pastor, puxa vida, eu queria tanto que o senhor fosse na minha casa. Eu disse, eu vou. Aí marcou um horário, a filha dela veio me buscar num barquinho com um bebezinho lá na frente do barco. Eu falei, esse menino vai cair aí. E eu coloquei o colete, não sou louco, né? Não sou maluco. E fui lá, fizemos um culto na casa dessa mulher. Ela ficou tão agradecida a Deus que no término do culto, sabe o que ela fez? Ela falou assim, filho, sobe ali, pega um presente para o pastor. Adivinha o que o menino fez? Subiu num pé de açaí, trouxe um cacho de açaí para mim. Eu fui lá à cidade do bairro de Fátima, lá que eu estava hospedado perto do bairro de Fátima, né? Fui lá e aí mandei moer esse açaí, rapaz. Olha que coisa tremenda. Então, o que a gente observa aí? A gente observa que o evangelho traz essa mudança de vida, transformação, que o povo está carente do verdadeiro evangelho. Não é o The King, The Power, não. Isso aí são os sensacionalistas. Então, por exemplo, o Everton, né, que começou pregando aí os 10 anos de idade, a criança tem que ser criança, tem que ser normal, tem que subir na árvore, tem que andar na lama, né, tem que tomar chuva. Ah, não, vai ficar doente. Estamos criando os nossos filhos hoje de uma forma que eles não estão aprendendo nada. Aí o pai vai, entrega um celular para o menino, não, deixa ele aí, ele está
entretido aí, deixa ele aí, né? Aí amanhã esse menino sabe o que é de Bíblia, esse menino sabe o que é de Deus, esse menino sabe o que é da verdade, nada. A nossa geração é essa. Infelizmente, aquela geração, né, que os meninos iam pegar o peixe no dente, na unha, né? Não existe mais. Olha, só para o senhor ter ideia, hoje eu fui meu neto vai para Curitiba, né? E aí eu fui lá no centro para comprar uns brinquedos para ele, que a gente zela para que ele não fique muito no celular. E aí eu comprei um peão para ele. E eu sei jogar peão, né? Eu sei brincar. Eu comprei um peão para ele, né? E ele ficou, vovô, o que é isso? Ele tem 5 anos. Meu pai dizia que era perigoso o peão, né? Mas eu vou comprar. E comprei porque eu quero trazer para ele, e a Bíblia diz que a gente tem que trazer os velhos rudimentos, né? Com a palavra de Deus, com a cultura de ser homem, de ter cultura de ser um homem honesto. Isso vem de trabalhador. Então, pastor, isso eu creio que a criança ela tem que ser trabalhada desde criança. E é uma mensagem que eu acho que deveria, nós que somos igreja, como diz o pastor, nós não somos CNPJ, nós somos igreja, né? E aí o que acontece? Nós devemos olhar e procurar levar o evangelho desde o tenro, né? Como o senhor tem feito nos programas que o senhor faz, como o Everton é desse jeito, como eu também sou assim, de levar o evangelho de verdade e tentar alertar o máximo, fazendo como o Everton falando, fazendo como Judas, salvando alguns, arrebatando-os do fogo. Isso, eu não sei se o Pedro já está aí, mas eu vou começar a responder a pergunta dele. Vem cá, antes, né? Eu vou dar uma saidinha aqui, você vai lá com ele aqui. Tchau, senhor. O homem estava doido para o senhor, pastor. Graças a Deus ele matou a curiosidade dele, mas vamos lá. Pastor Pedro, olha só, a gente, infelizmente, a coisa não vai melhorar. Eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Não vai melhorar. Os hereges só vão aumentar, não vai diminuir. A multidão, né? Sabe aquele trabalho da tartaruguinha? Aquele monte de tartaruga que estava lá, e o menino foi lá, e ele pegava 1, 2, 3 e jogava na água. Alguém disse assim, rapaz, você não vai conseguir salvar essas tartarugas todas. Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Então, eu não vou ser omisso, pastor Pedro, a missão que Deus me deu. A gente não pode. E o papel de todo cristão é pregar o evangelho, é ajudar a viúva, o necessitado. O papel do cristão é compromisso com a verdade, é batalhar diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É em meio a toda essa confusão, ele mostrar a diferença, ele ser diferente. Então, nós não embarcamos nessas ondas aí. Nós não pregamos esse evangelho. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, esse evangelho do coach, esse evangelho do toma lá da cá, esse evangelho que vê o demônio em tudo, não é o evangelho de Cristo. E explicarmos o verdadeiro evangelho. Então, a tendência, à medida em que nos aproximamos mais da vinda do Senhor, e eu não tenho dúvida, eu também gosto muito de escatologia, falo sobre isso, eu não tenho dúvida que a vinda do Senhor está mais próxima do que nunca. Está muito próximo. Agora, eu não sou louco de marcar uma data para a vinda do Senhor Jesus. Aí! E eu também não sou louco de viver... Só faz negócio dele. Eu também não sou louco de viver uma vida como se Cristo nunca fosse voltar, porque a gente tem os dois extremos. Então, o cristão é alguém que, acima de tudo, trabalha no equilíbrio. Então, a gente tem que ser equilibrado. Equilibrado na nossa conduta, equilibrado na nossa mensagem, equilibrado em tudo, em tudo. O crente é alguém que, acima de tudo, busca o equilíbrio. Os extremos são perigosíssimos, muito perigosos, tanto de um lado como de outro. Tanto se você, por exemplo, se torna um religioso, porque alguém acaba se tornando religioso quando ele está demais, né,
nessa ideia de que ele só tem que saber de Bíblia, só tem que saber do Evangelho, e aí ele se desliga do mundo completamente, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem quem é o Papa, não sabe nem quem é Donald Trump, não sabe nem quem é o presidente da República do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o cristão é alguém que busca um equilíbrio em todos os sentidos. Tem que estar conectado, na verdade. Mas para o Everton não cancelar o evento, nos últimos 50 anos, acho que não vai passar de 50 anos. Jesus voltando. Eu não sei, tá? Se, por exemplo, o Papa aí, o Leão XIV, for o último Papa, quanto tempo a gente vai dar para ele? Tem 69 anos, então vamos lá, 70 mais 30, 100. Eu acho que ele não chega aos 100. Se esse for o último Papa, então temos 30 anos ainda. Uma boa saída, tá certo, então. Então, o nosso trabalho é esse, realmente de levar a verdade a tempo e a fora de tempo, né? A favor... Preparar as pessoas, pastor Pedro, para serem arrebatadas hoje. Porque Cristo pode voltar hoje. O cristão vive nessa expectativa. Esse que é o grande desafio, né? Estar preparado para Jesus voltar hoje, para a tua vida, e preparando essa geração para que ela conheça Jesus. E a gente está fazendo um trabalho lá no Ribeirinho, nós trabalhamos, o nosso foco é criança, e estamos tocando essas crianças e estamos fazendo alguma coisa que é profética, que é adotando espiritualmente essas crianças. A gente faz uma oração e, a partir dali, passamos a orar por essa criança. E vamos nos responsabilizar por ela. Então, a gente vai orar todos os dias na nossa lista, buscando que o inimigo não toque, que ela seja guardada, que ela seja livre. Então, vamos trabalhar isso tocando nessa criança, e quando a gente volta nessa comunidade, eles nos procuram e levamos um presente, alguma coisa para elas, entendeu? E levando esse evangelho de verdade, que eu digo sempre que nós estamos tocando nessas crianças que são os verdadeiros avivalistas do último tempo, entendeu? Então nós estamos apostando nessa criança do evangelho puro e simples, sem piruetas, né? Sem essas situações complicadas aí, e dizendo para ela que simplesmente é respeitar pai e mãe, que simplesmente é ser irmão um dos outros, independente de ser irmão biológico, que ele tem um pai. Ele tem um pai espiritual, e esse pai é pai de todos, e por isso que nos tornamos irmãos um dos outros, que não estamos competindo, que na graça não há inimigos, não existe mais o inimigo. No reino de Deus não há competição. Não há competição, não há inimigo, não temos mais inimigo. O inimigo foi derrotado, a morte foi derrotada, entendeu? Então não... Então é isso, e ele foi derrotado, a morte não existe mais. Então, embora biologicamente nós vamos morrer, nós vamos ter que passar pelo processo, mas espiritualmente não. E é isso que nós precisamos levar a essas crianças, para ele entender que ele é a igreja do Senhor e que é dentro da casa dele, é no dia a dia, é com o seu procedimento que ele vai fazer isso, vai viver esse evangelho dentro de casa e não apenas lá no templo. Então nós precisamos levar esse evangelho simples que possam orientar essas crianças a viverem esse evangelho, conhecer esse Jesus da salvação, conhecer o Jesus que cura, salva e liberta, e que ele ainda pode orar e que o Senhor vai atuar ali na casa dele, nas situações, nas dificuldades que ele tenha.
Então, nós precisamos realmente preparar essa geração. E esse é o fundamento que a gente procura fazer nessas caravanas para levar isso para que essas pessoas tenham a consciência de que Jesus é o mesmo e que nós somos o Jesus hoje, o Jesus encarnado somos nós. Eu sou Jesus para você ou você é Jesus para mim. À medida que você me ajuda, à medida que você me orienta, à medida que eu te respeito, à medida que eu faço as coisas corretas. Então é dessa maneira que a gente traz Jesus para dentro do nosso cotidiano. Jesus para cá, para nossa realidade. Não é algo que está lá no céu, como no tempo no tempo dos profetas, que esperava 21 dias para a bênção chegar. Então, hoje ele está derramado sobre a face da terra. O Espírito Santo de Deus abundante. E não é mais porção. É realmente por inteiro, por completo. E não precisa pagar, hein, pastor? E não precisa pagar. É grátis. É de graça. A bênção de Deus é grátis. Como se diz, acho que é Romanos 4:5 ou 5:4, que ele diz, é de graça, não é pela graça, é de graça mesmo. O preço já foi pago. O preço já foi pago lá na cruz do Calvário. É verdade. Então nós precisamos trabalhar. Temos que mudar a mente das pessoas para isso, né? Você não precisa pagar para ter bênção de Deus. Já foi pago, né? Ele vai liberar conforme a sua vontade. Se ele achar que for bom para a gente, ele vai liberar. Mas tocando um pouco no assunto ainda das crianças, nós temos outro problema, pastor Joaquim, com relação aos jovens, né? Adolescência ali, da adolescência para a fase adulta, que nós temos visto, pastor Joaquim, pastor Pedro, a influência do marxismo na igreja. O marxismo cultural está entrando com força nas igrejas, né? Que querem transformar Jesus num revolucionário, no cara que vai transformar o mundo numa grande justiça social. E isso não se dá. Nós já vemos essas experiências da União Soviética, né, das guerras anteriores, só se pode se dar através da força, né? Não tem outro resultado. Então, nós temos que combater isso também, pastor Joaquim. E eu tenho um estudo, se algum irmão tiver interesse, que eu vá levar para sua igreja, para os jovens, para os adolescentes, eu vou gratuitamente, meu sábado é livre, minha quinta-feira também, não tenho atividade na minha igreja local, que eu quero combater isso, né? A esquerda, o movimento político de esquerda, está se infiltrando nas igrejas para tomar a mensagem e levar para o lado político, que é o que já aconteceu na Igreja Católica com a teologia da libertação, né? Que o grande expositor é o Leonardo Boff, que trouxe para o Brasil isso. Mas sim, Jesus, ele veio trazer justiça social? Não. Jesus veio trazer o reino de Deus. Ele veio trazer a mensagem da vida eterna, da nova Jerusalém, que não vai ser aqui. Pelo contrário, ele falou, olha, eu vim trazer a espada, eu não vim trazer paz para o mundo. Por quê? Porque eu discuto com meu irmão, que se diz ateu, né, sobre Jesus. Eu defendo Jesus e ele defende o ateísmo. Isso é uma guerra dentro da minha casa. E o pai discorda do filho que vai para a igreja, discorda da esposa que vai para a igreja, né? Então Jesus não veio transformar o mundo como os judeus queriam também. Até hoje aguardo que o Messias resolva os problemas políticos dele, a guerra em Gaza, com os árabes, é isso que eles querem. Só que Jesus falou, não, eu não vim resolver isso. Eu vim trazer redenção, vida eterna, paz interior, eu vim trazer a eternidade, refazer a comunhão que o homem tinha com Deus, pagou os preços dos meus pecados. Que fique claro isso para quem está nos ouvindo, Jesus não é um revolucionário, ele não veio trazer justiça social, ele veio para salvar. Um cristão de verdade, Everton, nunca vai ser um comunista. Não, é impossível. É impossível. Você é crente ou você é comunista? Os dois é impossível. Então, para o marxista, não existe um Deus, não existe uma alma, nem qualquer ser espiritual, tudo que existe é a matéria, e aí tudo mais é um movimento da matéria, que seria o materialismo dialético, né? Então o homem evoluiu. Não existe família. Para eles não existe família. Não. O grande problema da humanidade é
é o que para eles? É a propriedade privada. Então, esse problema só será resolvido através de quê? De ditadura, e a ditadura do proletariado. Então, quando a classe trabalhadora tomar o poder, do conceito deles, né, banir o capitalismo completamente, com todas as suas injustiças, segundo eles, né, vai implantar o comunismo em todo mundo, e aí o ser humano é apenas, no conceito deles, um ser social. Tudo que ele deriva da sociedade e também as suas relações com ela, e a redenção do mundo só virá com a vitória, segundo eles, do comunismo. Comunismo mundial, né? Porque os países comunistas são os que mais perseguem os cristãos. Essa verdade tem que ser dita, né? Porque na escola estão dizendo que não. Então, estão enchendo a mente dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, de que o Estado é o provedor de bem-estar. Mentira. O Estado não promove bem-estar. Quem promove é o Senhor Jesus Cristo. É esse que dá paz em meio às guerras. Você está cheio de problema, mas você tem paz, porque você tem a Cristo no seu coração. Né? Então nós temos que combater isso, pastor Joaquim, pastor Pedro. Não podemos deixar os jovens. Eu vi amigos meus saírem da igreja por causa disso. A Priscila Alcântara, que era cristã, teve acesso à ideologia progressista, que é um braço do comunismo, do marxismo cultural. Inverteu a cabeça dela e falou: não, ela olha o evangelho de outra forma hoje. E pensa que tá certo. Agora, veja, o marxismo se apresenta como uma proposta política, mas eu diria que ela não é uma proposta política. É religiosa. Ela se apresenta como um messianismo redentor. É isso mesmo. Tentando transformar o mundo em um paraíso social. Na Terra. É impossível conviver com o cristianismo, porque Jesus derramou o seu sangue, ele procurou, acima de tudo, derramou o sangue e procurou perverter os seus ensinos, a sua moral, e o choque é inevitável. Então, segundo o marxismo, Jesus derramou o seu sangue e aí vem trazer, de certa forma, essa ideia, né, do cristão, do céu, etc., de Deus. É totalmente contrário a esse princípio da família, da moral, né, contra o homossexualismo, contra a ideologia de gênero. Sim, nós somos contra, porque a Bíblia é contra. O aborto, somos contra o aborto. Pode me chamar de bolsonarista, porque imediatamente vem, né, os não tem problema com isso também, não. Olha aí, o bolsonarista. Os países comunistas são os que mais perseguem cristão, pastor. Coreia do Norte, comunista marxista. China, Cuba. O comunismo matou mais do que a guerra. Não, matou demais. Mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pelo comunismo. E isso não se diz na escola, isso não se diz na faculdade. As faculdades elas foram tomadas pelo marxismo, né? E elas acabam confundindo a mente do jovem cristão, né? E tirando ele da igreja para ele ir para uma luta de classe, não mais lutar pela sua salvação, lutar pela sua comunidade cristã, mas de querer lutar pelas classes, dividindo a sociedade, né, entre vítimas e opressores. O comunismo, o marxismo, ele diz que o homem é bom. Olha só a doutrina dele. O homem é bom, quem o perverte é a sociedade. Enquanto que o evangelho diz o contrário, o homem é mau. E só Jesus pode transformar o coração dele. Então, são incompatíveis. E falando das crianças, né? Porque o marxismo cultural está entrando dentro das escolas com tudo, com tudo. A maioria dos professores são marxistas e eles implantam nas escolas o marxismo cultural, porque a ideia da escola com partido, né? É o gaysismo, é o feminismo, é o multiculturalismo, né? Que eles chamam aí. A briga entre cores, entre sexo, pai e mãe, pai e filho, é terrível, pastor. Faz o que você quiser, não aceita seu pai mandar em você, não aceita a Bíblia mandar em você, não aceita Deus mandar em você. Você é livre, né? Faz o que quiser. É um absurdo. Isso é muito perigoso e eu estou bem preocupado com isso. E a gente se dispõe a lutar contra isso e apresentar a verdade de Deus aí, custe que custar. E de graça, sem cobrar nada. Tá certo. Ei! Eu tenho dúvida que o
socialismo cultural, o socialismo, o comunismo, é governo do anticristo. Eu não tenho dúvida. Tá certo, você está correto quanto a isso. Mas é o seguinte, nós estamos chegando no final do programa, e aí o que acontece? Eu quero que você dê aí as suas considerações finais, que você responda a pergunta que nós não fizemos, que você fale realmente do que importa e fica à vontade para fazer. Você tem aí ainda um tempo para poder falar daquilo que você tem feito e o que você está fazendo e o que você vem fazer em Manaus. E fica à vontade aí para poder falar a esse respeito. Bom, pastor Pedro, eu continuo comprometido com a verdade da palavra de Deus, eu continuo comprometido com a obra missionária, eu continuo comprometido com a igreja de Deus, né? Eu não fico levantando aí uma bandeira denominacional, né? Por isso a gente trabalha com todas as igrejas. Eu tenho um compromisso, né, com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Então, para mim é uma alegria conhecer esse companheiro, né, que é o Everton, o nosso irmão aí, né, do Pod Glória, eu esqueci o nome dele aí, Alexandre. O Alexandre, né? Que alegria conhecer o Alexandre. Então, Deus tem nos dado pessoas como você, Pedro, como essa pessoa maravilhosa que é, esse homem que ama o reino de Deus. A gente tem lutas, tem dificuldades, né? Se o povo de Deus, pastor Pedro, fosse mais unido, entendesse a importância do nosso trabalho, com toda certeza o Everton e eu não estaríamos com a dificuldade que estamos. Então, veja, nós vamos começar, o seminário vai acontecer dia 13 e dia 14. A gente tinha planejado, né? 13, 14 e 15, por questões agora até de um local. Então, a gente pensou, talvez é mais fácil o pastor ceder a igreja para o sexta, o auditório para sexta e sábado, porque domingo tem a igreja, não sei mais o quê. Enfim, eu estou aqui à disposição da igreja em Manaus. Qualquer irmão que quiser pode entrar em contato comigo. Se você quiser me levar na sua igreja, terei o maior prazer, né? Eu acredito, Everton, que esta não vai ser apenas o primeiro seminário apologético que Amém. Manaus vai estar recebendo aí. Então, eu quero levar pessoas, né, homens, como Elias Soares, como João Flávio Martinez e tantos outros homens que estão aí comprometidos com a defesa da fé, com a obra missionária e com a pregação do Evangelho. Então, eu queria fazer um apelo, né, aos pastores que estão nos assistindo agora. O Everton está aí em Manaus, esse jovem, né, que ama a palavra de Deus, comprometido também com o reino de Deus, que está se empenhando aí para a realização desse evento. Apoie o Everton, apoie ele, veja quais são as necessidades que temos para a realização desse seminário. E, olha, esse seminário não é para minha honra, não é para a honra do Everton, não é para a glória de nenhum homem, é para a glória do Senhor Jesus e vergonha de Satanás. Então, o nosso propósito é desmascarar o reino das trevas e mostrar a luz de Jesus Cristo. Então, muito obrigado, viu, pastor Pedro, por este convite, participar aqui do Pod Glória. Obrigado, Everton, por você dar o teu tempo aí, né? Hoje você já está participando do segundo podcast, né? É isso mesmo? É o segundo? Não, ontem, né? Você participou? Não, eu estou fazendo mudança de casa, uma casa para outra, aconteceram vários problemas de ontem para cá, mas eu consegui chegar meio atrasado, a gente conseguiu resolver tudo aqui, graças a Deus. Amém. Que bom, Everton. Obrigado, viu? Saiba que o teu trabalho no Senhor, Everton, não é em vão. Amém. O homem pode não reconhecer, mas Deus reconhece o teu trabalho e vai te honrar, Everton. Tenha certeza. Amém. Glória a Deus. Pastor eu que agradeço. Talvez as pessoas não te dão o valor, né, desse homem que deixa a sua família, que às vezes pega um barco. E quantas horas de barco você anda para chegar lá nos ribeirinhos, né? Anda muitas vezes numa rede, né? Está lá dentro do barquinho, numa rede, com mosquito, com tantas situações adversas, né? Pastor Pedro, Deus tem visto isso. Fica tranquilo que o Senhor é contigo, o Senhor é por ti. Amém. Viu, meu irmão? Que Deus continue te abençoando e te dando aí as estratégias
para alcançar essas crianças que são muito importantes para Deus, dos tais. É o reino dos céus, não os impeçais, então, de virem a mim. E o pastor Pedro está cumprindo com esse chamado de Jesus aí, que é esse trabalho de evangelização. Amém. Amém. Poxa vida, muito obrigado aí, pastor. O senhor é referência, né? Você é alguém que realmente luta contra essa dificuldade já há muitos anos, há muito tempo, e vai continuar. E nós estamos aqui, vamos contribuir de alguma maneira para isso acontecer. Nós vamos dar um jeito, nós estamos unidos, ombreado, eu e o Everton, para que você possa vir e ter ouvintes, ter bastante pessoas para poder estarmos fazendo, falando essa verdade que as pessoas não querem ouvir. Então a gente está realmente aí chegando ao fim desse programa, mas ele vai continuar aí nas redes sociais, eu tenho certeza que alguém vai ouvir. E eu quero que o Everton, muito obrigado pela tua participação, que Deus te abençoe e que em breve a gente vai estar aqui juntos, se abraçando e fazendo a vontade do Pai. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, querido. Pedro, quero comer um tambaqui com você, hein? Deixar, tá garantido. Estamos aqui com você, tá garantido, tá bacana, tá certo, tá certinho. Obrigado, meu amado. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Deus te abençoe, querido. Obrigado, Everton. Obrigado, pastor. Agradeço. Obrigado. Mas, Everton, qual é o telefone que a pessoa entra em contato para poder dizer para você? E tu tens uma agenda, o número de telefone de pessoas que vão passar a ligar para você, para que você diga, olha, vai ser em tal lugar. Eu quero que você possa dizer o número de telefone agora aqui, para que as pessoas possam ligar para saber aonde é o local, aonde vai ser realizado, porque a gente ainda não tem o endereço, não é isso? Ainda não temos, infelizmente, mas eu creio que nos próximos dias nós vamos definir. É importante ressaltar que o pastor Joaquim Andrade, ele não cobrou nada para vir. Ele está disponibilizando o tempo dele, né, que é precioso, ele pastoreia uma igreja, ele tem um trabalho dele, ele dá aula de teologia, então ele vai parar esses dias para vir gratuitamente para Manaus, para nos mostrar, nos revelar o que tem acontecido, né, e como combater isso com a verdade. Então isso é muito importante ser frisado. O meu contato é 99165-3620. 99165-3620. Quem tiver dúvidas acerca do evento, pode me mandar mensagem. Quem tiver sugestão, quem quiser ajudar com alguma coisa, ou fazer uma oferta, né? Dizer que eu posso ajudar com isso, posso ajudar com aquilo, eu vou dar copo descartável, enfim, qualquer coisa a gente pode aceitar como uma oferta agradável ao Senhor para que a gente faça esse evento. E a minha rede social, meu Instagram é Everton com W no lugar do V, everton.farma, porque eu sou farmacêutico, tá bom? Então, quem tiver interesse de ajudar, quem tiver, se tiver algum pastor assistindo, falar, pode fazer aqui na minha igreja, capacidade para tantas pessoas, a gente vai divulgar o trabalho, a gente vai divulgar a igreja, e vai ser um evento bonito, vai ser um evento super importante. Como ele falou, pastor, a gente espera que não seja o primeiro, que não seja o último, quer dizer, mas que seja o primeiro de muitos, que a gente mantenha uma agenda, né? Porque as heresias e os erros, eles são novidade. Daqui a pouco aparece outro, nós vamos ter que combater. A gente mata esse, aí aparece outro, aí aparece outro. Nunca vai acabar, até o dia que Jesus voltar. Mas nós estaremos vigilantes, estaremos espertos, né? Para combater esses erros teológicos. E agradecer ao Senhor, agradecer o seu coração, agradecer pelo espaço, agradecer por ter me ouvido, né? Então fico muito feliz, eu acho que o Senhor ele vai abrindo caminhos, vai mostrando pessoas, a igreja é isso, como o Senhor falou, é conexão, é relacionamento, e é uma felicidade muito grande conhecer o Alexandre, conhecer o rapaz ali responsável pelo projeto, pelo Gabriel, e também dizer que estou à disposição, quem quiser que eu leve para a sua igreja uma aula sobre isso, sobre seitas, heresias modernas, sobre o marxismo e a esquerda invadindo a igreja, principalmente para os jovens. Eu estou à disposição, eu estou aqui para trabalhar, não cobro nada. Eu só acho que a minha recompensa vai vir no porvir, naquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar. Então, meu irmão,
Lhe agradeço de coração, que Deus lhe abençoe, Amém. que esse projeto aqui prospere e que muitas pessoas sejam abençoadas aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso, meu amado. Estamos chegando ao final de mais um programa e que Deus te abençoe. E espero que essa palavra aqui, ela possa ir de encontro com a tua necessidade, que respondeu um anseio do teu coração, da tua alma. E que Deus te abençoe. Muito obrigado você que acompanhou. E você que vai ouvir, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai ter a verdade como algo precioso que deve ser, uma pérola realmente que precisamos ter. Muito obrigado e que Deus te abençoe.